Boa noite. Graça e paz. Como é que vocês estão? Vamos chegando? Aleluia. Boa noite, Mary. Estou me ajeitando ainda. A vida tem dia que é um pouco mais corrida do que a gente gostaria que fosse, não é? Boa noite, Anne, Daiane. Deus abençoe cada um de vocês. Você que vai chegando agora, mete esse dedo aí na setinha aí, vai chamando alguém. Nós temos uma devocional muito boa hoje, muito boa realmente, linda demais. Josi, Deus abençoe. E não deveria ficar ninguém de fora hoje, porque vale muito a pena esse tempo em que a gente vai passar juntos aqui, esse tempo em que vamos desfrutar. Chegando, grande Paulo Roberto, como é que tá a capital? Tá friozinho hoje aí? Gi, Deus abençoe. Muito bem-vindo a todos. Vamos se ajeitando. Orlando! Com certeza estamos juntos para mais um tempo de grandes bênçãos. Maria, que bom ter você aqui. Deus abençoe. Vamos lá, minha gente, vamos nos ajeitando, vamos nos preparando para um tempo juntos na presença de Deus nessa noite, né? Tempo poderoso, um tempo muito gostoso aí para desfrutar as bênçãos de Deus sobre nós, né? E rapidinho, hoje é o 19º dia. Paz, Cris, paz a todos que vão chegando. Você que vai chegando, vai convidando mais alguém, vai mandando a setinha ali para todo mundo. Cida, Deus abençoe. E vamos juntos nos preparando para um tempo muito especial, um tempo realmente da graça, do favor de Deus sobre nós. Paz, Karen, Deus abençoe. Eu vou esperar mais um minutinho e daí nós vamos começar esse tempo. Se você não é grupo de risco e não fez a sua inscrição ainda no site da Conagape, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou ver se ainda tem vagas aqui. Eu creio que ainda tem, né? Mas não deixe para a última hora. Nosso pessoal está trabalhando, organizando a celebração. Cheguei agora, foi a conta de chegar em casa, jogar uma água na carcaça e vir aqui com vocês do ensaio. A Giane está no Ministério Louvor, na escala do Ministério Louvor. Fernanda, Deus te abençoe, que bom ter você aqui. E estamos nos preparando para receber a nossa família de fé de forma presencial. Sim, tem alguns lugares ainda assim, nos 2 horários, tanto das 10 da manhã como das 20 horas, e online você também fica à vontade. Que bom, prima Fernanda, Deus te abençoe ter você aqui, ó. A Sheila e a tia Désia lá de Blumenau, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá, gente? Enquanto eu começo aqui, você chama mais alguém? Vamos, para a gente conseguir concluir. Eu preparando, boa noite, Michela, preparando essa reflexão de hoje, fiquei encantado com as verdades que a gente vai desfrutar nessa noite. Lembrando que nós estamos fazendo esses devocionais usando o livro do pastor Rick Warren, 40 dias com propósito, ou uma vida com propósito. Então a gente está fazendo bem em cima do livro. Você que está lendo o livro, você só está acompanhando a gente dizendo, ele falou sobre isso, ele falou sobre isso. É lógico que vai entrando alguma experiência pessoal, alguma inspiração do Espírito Santo. Grande Pedro Reis, da nossa querida Arte Laser, corte a laser, que faz coisas maravilhosas nesse tempo de Covid, fazendo barreira salivar e outros produtos mais, ajudando na proteção, mas corte e marcação a laser está na frente sempre. Deus abençoe, filhão Pedro. Então nós estamos nos inspirando e seguindo o livro naquela ideia de que nem todos tiveram tempo, tiveram acesso, tinham esse livro já tem alguns anos, né? Então nós estamos com essas devocionais para ajudar você a acompanhar esses 40 dias de propósito. A reflexão
desse domingo já está as anotaçõezinhas prontas. Nós vamos falar sobre ser parecido com Jesus, entrando no propósito do discipulado, e vai ser bom demais. Gente, nosso combinado de sempre, eu me desligo um pouquinho dos comentários aqui para conseguir discorrer sobre o nosso assunto de hoje, e no final eu volto aqui de novo para a gente fazer aquela resenha toda especial. Volto no sentido de me focar de novo nos comentários, né? É aquela velha expressão, olho no peixe, outro no gato. Mas a gente vai ainda. Marcos Peixe, que bom te ver aqui, meu amigo do coração. Deus te abençoe de uma forma muito especial. O papo de hoje é cultivando a comunidade. Eu começo com duas citações usando a Bíblia e a mensagem. A primeira delas está em Tiago 3,18, e ele vai nos dizer o seguinte: você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Somente dessa maneira. Você vê que tem bastante coisa a ser feita, né? Trabalhar de uma forma dura, de uma forma enfática, para gerar nas pessoas, ou tratar essas pessoas com dignidade e honra. Aí sim surge uma comunidade sólida, uma comunidade bem-sucedida, uma comunidade saudável. E também Atos 2,42, mas na versão a mensagem do pastor Eugênio Peterson, ele diz sobre a igreja primitiva, ficou assim essa versão, né, essa paráfrase da Bíblia: eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração, né? É a prática da oração. Isso é dito sobre a igreja primitiva. Nesses dois textos, já o que fica claro para a gente nesse início é que comunidade de fé, igreja, família espiritual, exige comprometimento, exige compromisso mútuo. A gente viu nessa semana sobre a koinonia, a comunhão, né? De que é ter algo em comum, esse comprometimento. E somente o Espírito Santo pode criar esta verdadeira comunhão entre os irmãos. Mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas por nós e dos compromissos que assumimos. O Espírito Santo age numa parceria. Eu decido me comprometer com uma família de fé e através disso o Espírito Santo começa a trabalhar. Efésios 4,3, Paulo diz o seguinte: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito Santo. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. O Espírito Santo gera conexão, mas eu preciso continuar me empenhando, eu preciso continuar me esforçando para que a gente continue desfrutando de comunhão. E com isso fica claro que é necessário tanto o poder de Deus, quanto o meu esforço, quanto o seu esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos nascem em uma família em que os relacionamentos são turbulentos, em que os relacionamentos não são saudáveis. E para eles desfrutar esse relacionamento com estranhos a princípio, né, com a comunidade de fé, eles vão ter dificuldades de desfrutar a verdadeira comunhão. E se você está cansado daquela comunhão de fachada, de faz de conta, se você gostaria de cultivar uma comunhão amorosa, verdadeira, algo forte entre os irmãos, vai ser necessário você fazer escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A gente tem conversado como equipe pastoral na igreja, a dificuldade de algumas pessoas que foram feridas, construir relacionamentos fortes, relacionamentos duradouros, a dificuldade de pessoas reservadas, seja por alguma coisa que a vida fez, seja simplesmente pelo seu modo natural de ser, de se abrir para a comunhão. E o primeiro tópico dessa noite, se você está anotando, é bom você tomar nota disso, se não está anotando, deveria, é o seguinte: a vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar, quando está dentro de um relacionamento de fé entre irmãos, em qualquer relacionamento isso é verdadeiro, mas é mais real ainda, mais necessário nessa família de fé, você tem que tomar cuidado para que a verdade seja dita. Lógico, claro, que em amor, mas quando se sentir tentado a ignorar um problema, a evitar um assunto, você vai perceber de que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é
dizer a verdade em amor, por mais difícil que pareça. É lógico que é muito mais fácil ficar quieto, fingir que não foi comigo, seguir à frente quando você vê algo errado, só que essa não é uma atitude de amor. São poucos que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhe dizer a verdade, mesmo quando isso machuca. Mas quem tem um amigo de verdade, quem tem uma família de verdade, quem tem alguém que se importa, já foi confrontado de uma forma às vezes dura, mas olhando para trás agora, diz assim, poxa vida, que bom que a pessoa falou isso. Nós sabemos que o que precisa ser dito a alguém, nós sabemos às vezes alguém que precisa ser corrigido, nós sabemos alguém que precisa ser confrontado, mas ou por medo, ou por preguiça de se incomodar, nós não fazemos isso. A Bíblia é clara nos chamando em Efésios 4:15 para falar a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Não é possível desfrutar comunhão se houver um faz de conta, eu vejo alguém tropeçando, não é comigo. Foi dito há dias atrás, que a palavra tipo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não faz sentido para a comunidade de fé, não faz sentido para alguém que anda com Jesus. Ao contrário, a Bíblia vai dizer em Provérbios 24:16 que a resposta sincera é sinal de uma verdadeira amizade. Preste atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Fora da sua comunidade de fé, se você tem algum amigo que de vez em quando fica ali dizendo umas na lata e você quer fugir dele, às vezes um irmão, às vezes alguém, um primo, alguém chegado, que de vez em quando dá umas confrontadas assim que você quer fugir da situação, essa pessoa lhe ama de verdade, que é muito mais fácil fingir que você não vê. Quando alguém tem uma resposta sincera, quando alguém pega no seu pé, isso significa que essa pessoa se importa o suficiente para chamar a sua atenção, quando ela percebe de que você está num caminho errado, quando ela percebe que você está trilhando um caminho do pecado. O Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu assim lá em Gálatas 6, dizendo, irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo cometeu algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a corrigir. Muitas comunidades de fé e até grupos pequenos, células, pequenos grupos como nós temos, mantêm um relacionamento superficial, famílias, um relacionamento superficial com medo dos conflitos. Há muito tempo atrás, eu, pastor Adilson, e alguém mais, não me lembro agora, estávamos numa reunião de liderança e a mensagem era, se você vê o negócio catingando, mete a mão. Se você vê que está dando errado, não deixa acontecer. E no final ainda dizer, eu sabia que ia dar errado. Porque toda vez que surge uma situação delicada e ela imediatamente encoberta, dá uma sensação falsa de paz. Dá uma sensação de que parece que está tudo normal. Surge aquele senhor panos quentes, sempre tem aquela pessoa que entra em ação tentando acalmar a situação. O assunto nunca é resolvido, isso vai gerar uma frustração em todos, porque nós todos sabemos que tem um elefante no meio da sala, mas ninguém quer falar sobre ele, porque a gente não quer gerar problema. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso vai se tornando um ambiente doentio, um ambiente que precisa ser segredo e acaba gerando a fofoquinha. Paulo vai falar em Efésios 4:25, dizendo, essa nova vida traz mudanças. Ele está falando de uma nova vida em Deus. E nessa nova vida em Deus, em comunidade, chega de mentira, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Se você está anotando, pega essa então. A verdadeira comunhão, seja no casamento, na amizade, na igreja, a verdadeira comunhão depende de franqueza, depende de sinceridade. Não dá para ser o senhor sincero que quer matar todo mundo no tapa, Mas é preciso. Quando tratamos o conflito de maneira correta, nós crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos o problema e resolvemos nossas diferenças. Provérbios 28:23 vai dizer que a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A bajulação vai ser legal no momento, mas a longo prazo ela vai ter problemas seríssimos. A franqueza
Lógico que, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Isso é grosseria, né? O senhor sincero, o coice de mula, pá, já bate e machuca todo mundo. Não, esse aí vai machucar todo mundo, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 8,6 que há um tempo certo e há um modo certo para fazer cada coisa. Palavras ditas sem pensar, em momento de estresse, em momento de tensão, causam feridas. E Deus manda nós tratar os membros da igreja com o mesmo amor que a gente dedica à nossa família de fé. Afinal, nós somos uma família. Lógico, a colocação do Marcos aqui é isso aí. A falta de sinceridade com o próximo, ela é muito destrutiva, né? Mas eu não quero machucar ninguém. Mas você está permitindo que a pessoa está indo pelo caminho errado. Então eu preciso ter sinceridade com amor. O conselho que Paulo deu a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, é o seguinte: não empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com as jovens como se fossem suas irmãs. É triste, mas muitas igrejas, muitas famílias espirituais, muitas comunidades de fé foram destruídas por falta de honestidade. Paulo pegou pesado com a igreja em Corinto, porque eles permaneciam calados quando entre eles haviam pessoas no erro. Parece que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema. E Paulo escrevendo para eles, mas no linguajar bem cristão, né? Sentou o rei, mandou ver. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 3 a seguir, ele começa dizendo assim, vocês não podem apenas ficar olhando, esperando que tudo se resolva. Tratam a questão, resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. E ele tem um caso em particular que ele começa a pegar pesado e dizer assim: submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Está tratando a igreja de Corinto. Vocês trataram o caso, essa situação, como se fosse nada. E ele vai ficando irritado o tempo todo. Ele diz assim: mas eu estou dizendo que vocês, quando o amigo alega ser cristão e se comporta mal, está falando que havia dentro da igreja um sujeito que dizia que era crente, mas estava fazendo tudo errado, e a igreja, para não ter problema, não agia em sinceridade e deixava o negócio acontecendo. E Paulo pega pesado dizendo assim: vocês precisam tomar uma atitude, porque senão a comunidade de fé vai ser penalizada. A vida em comunidade, a primeira coisa que a gente está vendo, exige sinceridade. Mas a vida em comunidade também exige humildade. A humildade é um remédio que acalma e abençoa as relações. É um óleo santo na engrenagem da igreja que funciona tudo. Como é bom trabalhar com gente humilde. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta: sejam todos humildes uns com os outros. A roupa correta para a comunhão é a humildade. Porque a continuação desse versículo de 1 Pedro 5,5 primeiro diz: sejam humildes uns com os outros entre vocês, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça maior aos humildes. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede que a graça de Deus toque a nossa vida. Precisamos de graça para crescer, graça de Deus para ser transformado, graça de Deus para ser curado, graça de Deus para ajudar os outros. E recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. A Bíblia é clara demais, meus irmãos e minhas irmãs, de que agir em arrogância é viver em oposição a Deus. Deus resiste os orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede maior graça aos humildes. O arrogante vive em perigo constante. E você pode desenvolver a humildade com várias práticas. O pastor Rick Warren trouxe no livro algumas sugestões. Primeiro, admitindo suas fraquezas. Nós somos limitados. Nós somos incapazes de muitas coisas. Eu tenho limitações, eu tenho fraquezas. Nós desenvolvemos a nossa humildade sendo paciente com a fraqueza dos outros. A sua fraqueza possivelmente é diferente da minha fraqueza, mas ambos têm essa fraqueza, e quando eu permito que a humildade esteja dominando o meu coração, eu consigo compreender você. Eu desenvolvo a humildade
quando eu estou com o meu coração aberto à correção. Coisa triste é tentar ajudar alguém que nunca está aberto à correção. Trabalhei com uma pessoa durante um período da minha vida, é que sempre que você ia corrigir ele, dizia, não, eu estou ligado, eu já sabia. Não vai, né? E a gente ainda desenvolve a comunhão, a gente consegue avançar colocando as pessoas em primeiro lugar, colocando as pessoas como superiores a nós e não nós mesmos, porque você não é o centro, eu não sou o centro, eu não sou o melhor, sempre tem alguém mais. Paulo escreveu aos Romanos 12,16, vivam em harmonia entre vocês, não se comporte como se fossem superiores aos outros, antes alegre-se na companhia de pessoas comuns e não pense que já sabem tudo. Não existe nada pior para a comunhão da igreja de que alguém arrogante. Ou ainda em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz, nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. O destino do arrogante é a solidão, apoiado, Jair. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Anota aí, humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos de si mesmo. Eu sou tão isso, mas é pensar menos em si mesmo e pensar mais no outro. Humildade não é pensar menos de si mesmo, sobre si, sobre as suas capacitações, mas pensar menos em si, ou seja, colocar o outro no meu lugar. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros, não estão focados em si. A vida em comunidade exige sinceridade, a vida em comunidade exige humildade, mas também a vida em comunidade exige cortesia, amabilidade. Isso. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade constrói pontes, constrói relacionamentos. Cortesia. Nós somos delicados, queridos, gentis, corteses quando respeitamos as diferenças. Quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros, quando somos pacientes até com aqueles que nos irritam. Romanos 15:2, na Bíblia Viva está assim, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo escreveu para Tito, capítulo 3, verso 2, o povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Eu sou da geração que cara feia era sinônimo de santidade. E daí o irmão mais santo era aquele que mais... O porteiro mesmo da casa do Senhor, meu Deus do céu, tirava qualquer um do sério. Até hoje eu tenho uma lembrança, não é mágoa, não preciso de cura interior, está tudo resolvido. Possivelmente, eu creio que já o irmão já dorme no Senhor, louvado seja Deus, recebendo a recompensa do trabalho dele, mas eu passei o sábado inteiro areando uma moto, areando mesmo. E quando eu saí de casa para vir para a igreja, eu percebi que tinha uma trovoada, eu tentei deixar debaixo de um beiradinho, de um beiral que tinha, mas o abençoado não deixou e quase me bateu. Pensa o meu coração quando eu fui para o culto, e se achava que era uma forma de agradar a Deus, aquela bravura toda, mas nós estamos vendo aqui de que a gente precisa ser cortês, amável. Jesus era tão querido, como diz a Cristo aqui com a gente, de que as crianças procuravam Jesus, que os pecadores não tinham medo de ir ao seu encontro, que a mulher com hemorragia resolveu procurar Jesus, que as mulheres naquela época, naquela sociedade deixado de lado, tinham acesso a ele, porque ele era cortês, ele era dócil. E agora, em toda igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente não é uma, é todas, porque a gente se acha fácil para a gente mesmo, mas não para o outro. Mas tem aquelas especiais que Deus usa de uma forma especial para trabalhar em nós, Aquelas pessoas com carências emocionais, insegurança profunda, ou um jeito irritante de ser, ou ainda poucas habilidades sociais. Chato. O pastor não podia ter dito isso. Mas é chata mesmo, é chato que dói. Você pode chamá-las, anote aí, você não pode chamá-la de chato nem dizer que eu falei isso, porque eu posso ser uma dessas pessoas e você pode ser uma dessas pessoas.
né? Mas a gente precisa dar um nome lindo para elas, né? Carentes de graça extra, né? Carentes de graça extra, uma graça maior. Deus colocou essas pessoas no nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto para o nosso benefício, porque Ele quer tratar a gente. Elas são uma oportunidade para que a gente venha crescer e também, ao mesmo tempo, não pode falar isso, chatonildo, né? E ao mesmo tempo, um teste de comunhão. Possivelmente para alguns de vocês, xarope, meu Deus do céu, possivelmente para alguns de vocês eu seja alguém carente de uma graça extra. Tá valendo, né? Toda pessoa na nossa vida é uma benção, é um teste, né? O que mais? Tem 3 coisas que toda pessoa de Deus né? Uma aprovação, um presente, né? Uma ferramenta para nos abençoar. E elas são oportunidade para a gente crescer. Será que a gente consegue amar essas pessoas como irmãos e irmãs, tratando elas mesmo com toda essa situação com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em nenhum critério, beleza, inteligência, querido, talento, mas sim porque eles são parte da nossa família. E nós defendemos, nós protegemos. A gente fala mal do tio mala, a gente fala mal do tio folgado, do cunhado. Acabou de entrar meu cunhado aqui, ó, do cunhado folgado. A gente pode falar, é da nossa família. Mas se alguém falar mal da nossa família, a gente sai no tapa, não sai? Por quê? Porque é membro da família. Pode ser um pouco fora da casinha, mas ainda assim é um de nós. Nós estamos numa semana muito interessante porque tem a ver com o dia a dia da família da igreja. Também te amo, cunhado. Né? Tem a ver com essa convivência, com essa permanência, com esse estar juntos. E quanto mais a gente administrar essas diferenças e aproveitar para crescer e ser lapidado, mais forte a igreja é. Mas, gente, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem unidade, uma igreja que está pronta para qualquer desafio, é imbatível. Ela pode ter um pastor limitado, ela pode ter ministérios limitados, ela pode ter uma série de limitações, mas é junto que ela é mais forte. E a gente precisa dessa cortesia, dessa delicadeza. Paulo escreveu em Romanos 12:10, dizendo: sejam delicados uns com os outros, como uma família afetuosa. Ô Senhor, ensina-nos a expressar esse amor. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Todos temos um jeito particular de ser. E em todos nós tem uma dose razoável de ser irritante, né? Todos nós. Às vezes é uma forma de eu falar que ele irrita. Agora, se você ama, você tolera. Mas a comunidade precisa ter essa dose de cortesia. É assim com toda a comunidade. Ela não depende que a gente seja igual, nem menos que seja, vamos dizer assim, do mesmo gosto, compatível. A cola da nossa comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos uma família. Suportai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros. Você quer amar mais pessoas quando você quer? Você precisa procurar a origem dela, você precisa procurar conhecer a história dela. Quando você sabe as experiências que elas já passaram, fica mais fácil ser compreensível. Quando quando você conhece a história, o histórico, o que já passou, quantas lutas enfrentaram, o que já aconteceu, a gente tira rótulos e a gente abre o coração. Outro fator que ajuda a ser mais querido é não subestimar as dúvidas do outro. Tem pessoas que... A sogra é uma benção, né? Se todo mundo tivesse a sogra como eu tenho a minha, e eu não estou nem tentando ganhar o almoço do domingo, nada a ver com isso. Vai que ela escute isso, alguém de vocês fala para ela está aqui. Não tem nada a ver com isso, né? É só porque eu amo ela mesmo, né? Mas tem pessoas que têm dúvidas que eu não tenho. E eu tenho dúvidas que às vezes vocês dizem: eu não acredito que o Robson tem dúvida sobre isso. Uma outra situação, o fato de você ter medo de alguma coisa não significa que ninguém mais possa ter, ou o fato de você não ter medo de algo. Eu não tenho medo de lagartixa, de barata, de borboleta. Aqui nessa live, que não se manifeste, tem alguém que se vê uma barata, o outro caso do sogro também. Meu sogro é um homem de Deus, um homem abençoado, querido. Né? Você não conta isso para ele. Aqui na live aqui tem gente que se vê uma borboleta, se vê uma barata, some. Tem histórias aqui que a gente, pelo horário, né, não dá, tem bastante coisa para decorrer aqui ainda, mas que esqueceu às vezes de colocar a roupa no banheiro porque apareceu uma lagartixa.
Agora, porque eu não tenho esse medo, que nós vamos agora ignorar o medo do outro. A verdadeira comunidade é construída quando pessoas sabem que é seguro compartilhar seus medos, suas dúvidas, sem serem julgadas. Se entregar aqui. Vida em comunidade exige sinceridade, humildade, cortesia, mas também exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe um acolhimento amável e sigiloso, é que as pessoas vão abrir o seu coração, vão compartilhar suas maiores mágoas, suas maiores necessidades, seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio quando o irmão peca. Não, Mateus 18, vá você, corrija ele, converse com ele, né? Mas também não significa ficar comentando no grupo com as pessoas aquilo que ele confessou para você, que ele falou para você. Deus detesta a fofoca, Deus abomina a fofoca. Principalmente quando tem aquela maldade disfarçada. Isso não é fofoca, pastor. Só estou compartilhando para a gente orar em favor dele. Miserável. Provérbios 16, 28 diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa, discórdia, e isso destrói amizades. Pessoas que têm o hábito de só comentar para que possamos orar, podem até deixar o grupo, a igreja, quando são confrontados. Mas a comunhão e a saúde da igreja, do corpo, da comunidade, é mais importante do que qualquer indivíduo. E o indivíduo que não quer ser corrigido, que não aceita a correção, Paulo chega a mandar expulsar, o chama de imoral, porque não quer avançar. Uma comunidade de fé exige sigilo quando alguém abre o coração. Uma comunidade de fé exige, então, sinceridade, eu creio que você está gravando, humildade, cortesia, sigilo, e exige, para nós terminar, constância. Constância. Você deve manter contato frequente com o seu grupo, para que você possa desenvolver uma verdadeira comunhão. Pesquisa feita, já falei isso aqui recentemente, em mais de 1000 igrejas ao redor de todo o globo, provou de que as igrejas que os crentes tinham mais comunhão, tomavam mais cafezinho juntos, eram mais fortes, eram mais dinâmicas. Anote aí, escreve aí: relacionamentos exigem tempo. Relacionamentos exigem tempo. É preciso investir tempo. O escritor aos Hebreus 10 e 25 nos diz o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Eu sei que o momento agora exige cautela, né? Agora, hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso observamos uma comunhão tão superficial nas igrejas. A igreja começa a crescer. Nós temos 3 reuniões, normalmente aos domingos, quando a igreja está totalmente aberta, né? E as pessoas, um vai no horário, outro vai no outro, se não estiver num pequeno grupo, se não estiver numa reunião de oração, se não estiver junto, se não estiver conectando, como a Leila está falando, tempo e amor, tempo e tolerância, tempo e misericórdia, tempo e cortesia, tempo e humildade, tempo e sigilo, não vai conseguir desenvolver uma comunhão verdadeira. Nós não passamos às vezes tempo suficiente juntos. E o tempo que passamos, às vezes, sempre é gasto para ouvir alguém falar. Se é na igreja, é um pregador. Às vezes, na reunião do pequeno grupo, é ainda durante o processo da discussão. Saia com as pessoas para não fazer nada, a não ser conversar, a não ser estar juntos. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência. Eu vou me reunir quando eu estiver com vontade. Não! Você só está pensando em você, você não está construindo uma comunidade de fé. Comunidade de fé é construída na nossa convicção espiritual de que é necessário o nosso encontro, o nosso conviver para a nossa saúde espiritual. Eu lamento quando eu vejo alguém na igreja que não conseguiu construir uma relação de amizade. Ai, mas que na igreja é uma panelinha. Tem que ter milhares de panelinhas mesmo, milhares, centenas. E ter um caixão que cabe todo mundo dentro, coberto com a graça e a misericórdia e o amor de Deus sobre todos. Você não consegue ser amigo de 20 pessoas. Você consegue ter relacionamentos bons e verdadeiros numa mão.
para botar ao redor da sua mesa. Se você consegue encher uma mesa de pessoas que têm uma amizade forte, parabéns para você, você está construindo algo poderoso. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa se reunir mesmo quando não está com vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos, Atos 2:46, na Bíblia Viva, a Bíblia diz que eles regularmente adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para comunhão e participavam das refeições com grande alegria e gratidão. Anota! Viver em comunhão requer investimento de tempo. Viver em comunhão requer tempo. Eu vou colocar depois isso no grupo do LPG, espero que os líderes compartilhem, façam chegar até você o que o pastor Rick Warren escreveu, principalmente se você não tem tido à sua disposição o livro. Ele diz, se você é membro de um pequeno grupo, recomendo que faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas 9 características da comunhão bíblica. 9 características da comunhão bíblica. Eu estou nesse momento, enquanto falo, diz que é só a mulher que consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Estou botando lá no grupo do LPG, do grupo dos líderes de pequenos grupos, essa lista, para que depois, se você faz parte de um pequeno grupo, ele faça chegar até você. Características bíblicas da comunhão, em 2 minutos para nós encerrarmos. Compartilharemos um pacto que a gente está fazendo. Compartilharemos os nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade em amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não divulgaremos os segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo. E faremos do grupo uma prioridade, constância, firmeza, permanência. Quando você olha para essa lista de características, fica evidente porque o motivo da verdadeira comunhão, porque a verdadeira comunhão de fato é muito rara de acontecer. Porque ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. E ninguém quer depender de ninguém, ou seja, se entrar por esse caminho, não vai desfrutar de uma verdadeira família de fé e de comunhão. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente recompensadores, plenamente abençoadores e, além de tudo, nos preparam para o céu. Dia 19, pensando no meu propósito, tema da nossa reflexão, comunidade exige comprometimento. 1 de João 3,16, numa versão chamada Palavra de Deus, Nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. Esse versículo está aqui no feed, do Instagram da Conagape, também no meu. Nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Deus deu a sua vida por nós. Isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis, pelos nossos irmãos. Perguntinha para a gente refletir e orar junto. Como eu poderia ajudar meu grupo, minha igreja, a desenvolver as características de uma verdadeira comunhão? Como eu conseguiria fazer isso? Como eu conseguiria ajudar nesse sentido a minha igreja? Como eu conseguiria? Eu estou preocupado se eu consigo fazer um negócio aqui. Não deu. É muito grande o texto. Só se eu for repartindo em parte. Meu tempo já estourou, mas vou tentar ajudar você que não está em um grupo da Conagape a dar um print na tela e descobrir essas características aí. Compaixão. Eu peguei mais 3 aqui. De 3 em 3 vai dar certo. Olha, eu estou fazendo a live e estou escrevendo no meu Instagram ali, ó. E acabei aqui e nós oramos então. Tá aí. Tá aí, ó. Você pode dar um print agora, Passou, pastor. Volta com o dedo ali e dá um print para você saber as 9
qualidades, características da comunhão bíblica, né? Bíblica, para que você possa desfrutar dessa bênção de Deus. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude? Vamos pedir que o Senhor nos sustente? Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo que Teu Filho conquistou na cruz do Calvário por nós e por esse chamado para que a gente possa usufruir, desfrutar da Tua bênção, do Teu favor. Paizinho querido, em nome de Jesus, ajude-nos a trabalhar essas questões na nossa vida, Deus, como a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão, a misericórdia, a sinceridade, a humildade, a cortesia, o sigilo e a constância, de tal maneira de que Deus seja louvado nas nossas vidas. Paizinho querido, por tudo te agradecemos, por esse tempo de comunhão, e suplicamos sobre nós a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma ótima noite, ótimo final de semana. Se você ainda não se inscreveu para a celebração, não fez a sua reserva de lugar para a celebração, acesse agora aí comagape.com. Lá tem um lugar para você fazer a sua reserva e vamos juntos celebrar no domingo a presença de Deus. Amanhã, 7h14 da noite, tem a live da oração, clamando a Deus pelo nosso Brasil. E às 22h30, continuamos aqui discorrendo sobre esse assunto, chegando na metade do caminho, o 20º dia. Deus abençoe a todos, um grande beijo no coração. Conto com vocês trabalhando aí, comentando os posts da Comagape, aquilo que a gente vem explicando. Quando você curte, comenta as redes sociais, entende que aquela postagem é importante, começa a distribuir para outras pessoas também. E o nome de Deus vai indo mais longe. Boa noite, Deus abençoe.